Sejam todos bem-vindos ao Território Digital. Eu sou o Ed e vocês já sabem que quando o vídeo é aqui fora, nesse ambiente, quer dizer que tem alguma coisa relacionada à oficina, gambiarra, conserto, máquina, alguma coisa nesse sentido. E hoje, basicamente, a gente vai trabalhar com esse forno que eu achei. Então é mais um episódio do Olha Só o que eu achei. Já fiz um teste básico nele, ele tá aquecendo, mas ele tá com um botão aqui que tá quebrado e muito provavelmente é por isso que eu fui jogado fora. Eu já olhei ele por dentro e incrivelmente ele não tá por dentro podre igual a maioria dos fornos que vocês vão encontrar por aí quando encontrarem algum na rua. E esse é o único motivo de valer minimamente a pena eu tá dando uma olhada nele, porque eu já encontrei vários, já depenei alguns, a maioria tá podre, enferrujado, todo ferrado. Deixa eu mostrar pra vocês como que esse forno tá por dentro. Esse aqui é o aspecto dele por fora. Tá usadinho, né, gente? Mas não tá a coisa mais feia do mundo, não. E olhando ele por dentro, o que normalmente teria pontos de ferrugem completamente destruídos, não, ele até que tá bonitinho. Tem só um desses suportes aqui que tá solto, pelo que eu vi, lá na parte de cima. A gente tem um ferrugem, um queimado um pouco maior na parte de cima, mas nada que uma limpeza não resolva. E o grande problema dele é esse botão aqui. Então aqui a gente tem o botão da temperatura, né, que liga, desliga e também regula a temperatura, que vai até 300 graus. Tá dando para ouvir o clique lá dentro, ou seja, aqui está funcionando. A gente tem aqui o timer, que faz o barulhinho convencional de um timer, então sim, ele está funcionando, mas a gente tem aqui algumas funções, tá, que eu não sei quais são. Aqui tá como, tem um símbolo de pão aqui, mas eu não sei o que essas funções significam. Pelo que deu para entender, do lado de cá aquece apenas a resistência de baixo, aqui apenas a resistência de cima, e aqui aqueceria as duas. E esse botão aqui, ele tá meio doido, ó. Ele não tá bem preso, foi perdido o botão, pelo que eu entendi. De qualquer forma, se eu for tentar ocupar esse forno para mim, que eu não tenho forno, eu vou ter que desmontar ele inteiro, fazer uma limpeza, vou dar uma reformada. Vocês já sabem mais ou menos como é que funciona aqui o estilo do canal, né? A gente não vai simplesmente fazer ele voltar a funcionar e usar do jeito que tá. Eu vou limpar esse negócio, tentar deixar ele mais próximo possível de um formato novinho, usável. Primeiro parênteses que a gente tem é o seguinte, tá? A gente encontra forno usado para vender das mais diversas marcas, modelos, tamanhos e situações. E não são preços tão inacessíveis assim. Você considerar o valor de um forno novo, eu já encontrei forno parecido com esse por R$200, 250, R$300 você encontra um forno em um bom estado de conservação. É claro que também tem a galera que é completamente alucinada, que pede R$300 num forno que você coloca o dedo e ele passa o dedo do outro lado de tão podre que tá, então já não faz muito sentido. Mas levando em consideração aí talvez R$200, talvez você diga, poxa, não vale nem a pena. Só que nos R$200 eu vou estar comprando um forno que talvez venha nesse estado, sem reparos a serem feitos. Mas vocês têm que pensar o seguinte, eu tenho as ferramentas, eu tenho tempo, eu tenho tinta, eu tenho esmerilhadeira, eu tenho máquina de solda. Então por que eu compraria um forno de R$200 completamente novo, usável, se talvez eu gaste 50 para deixar esse aqui no mesmo aspecto? Para mim compensa muito mais, é um aprendizado a mais para mim e para vocês também. Então vamos lá, vou começar já tirando a tampa dele aqui e a gente vai vendo como é que tá o aspecto geral desse forno. Agora que ele está aberto, a gente consegue ter uma noção melhor. Pode ver, gente, todo o isolamento dele aqui desse papel alumínio tá inteiro, tá? Não tem pontos podres oxidados. A manta de fibra de vidro dele também tá inteirinha aqui, ó, tá? Toda bonitinha. Os fios dele estão em bom aspecto, tá? Não estão pretos, não estão cheios de gordura. Se a gente virar ele, dá para ver isso em todos os lados. A única parte que tinha um pouco de oxidação realmente é aqui perto da tampa, que eu acredito que até deve acumular uma umidade ali, porque o vapor começa a ir para lá, né? O vapor não consegue sair pelos outros lugares e começa a ir para lá. Mas de modo geral, esse forno ele está inteiríssimo. Então agora uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou soltar aqui a parte de energia das resistências e inclusive na resistência de baixo tá perfeito, parece que nunca foi usada, e só na de cima a gente tem um pouco de oxidação aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero saber de quanto são essas resistências, então vamos colocar o multímetro aqui e vamos colocar o outro aqui e vamos ver qual é a medida que ele vai dar. E tá ali, ó, 64 ohms. Eu depois preciso saber se essa resistência está correta, se isso faz sentido.
A resistência de baixo, vamos ver quanto que ela está marcando aqui, 47 ohms. Então nós temos duas resistências diferentes. Aí eu preciso depois descobrir, pesquisando, qual é o valor da resistência de cima e qual é o valor da resistência de baixo. Se esses valores estão corretos dentro do padrão, eu não sei. Mas a gente tem um valor ali, a gente já consegue fazer alguns testes. Agora, eu quero saber como é que funciona aquela outra chave que tem ali. Eu já conectei de volta aqui os cabos que entram nas resistências. A gente tem aqui, ó, a lâmpada, né? Depois eu tiro ela e vejo como é que ela tá. Isso aqui não é o foco no momento, mas o que que acontece, ó? A gente tem o cabo de energia, os dois fios, né, que são fase neutro, é indiferente. Vamos tratar esse aqui como fase e esse aqui como neutro, tá? Que é o retorno. O que que a gente tem? Olha só, a gente tem a fase entrando para cá, vindo para o temporizador. Do temporizador, esse fio vem para o liga e desliga que tá aqui. Do liga e desliga, ele passa para cá, né? E ele volta para cá, ó. A fase entra aqui na lâmpada. Do liga e desliga, quando a gente vira a chavetinha, ele pula para cá e vem para baixo. De baixo, sai uma derivação para a resistência de baixo, entra, passa pela resistência e volta para o neutro, que está junto com a lâmpada aqui. Nessa volta que dá, a gente tem uma derivação para essa resistência, passa por dentro dela e vem para cá. E aqui também a gente tem o fiozinho da luz, né? Da luz de liga e desliga. Daqui vem para cá e vem aqui para a parte de baixo. Na parte de baixo, ligado junto, a gente tem aqui a outra resistência. Aqui na frente, essa chave, ela tem 3 posições, tá? Desligado, apenas a resistência de baixo, ou seja, que é para vir a energia só para essa resistência aqui. Apenas a resistência de cima, ou seja, não é para pegar esse fio, é para pegar esse, alimentando a resistência de cima. E a última posição, que é as duas. O que que eu fiz aqui, gente? Eu deixei o meu multímetro aqui em cima, ó, que é onde? Ó, é o ponto de contato aqui e aqui, tá? Aqui são 2 pontos de contato. Nesse momento, como aqui está desligado, ele tem que estar mandando energia tanto para cá quanto para cá, ó. Se eu colocar aqui na primeira posição, não é para estar vindo energia para cá, mas é para estar vindo energia para cá. E eu errei, ó. Eu errei a posição. Vamos ver aqui. Ó, acertei a posição agora. E aqui não tá vindo energia. Se eu continuar, ele vai ter que parar de apitar aqui embaixo e depois apitar aqui em cima. Vamos ver. Ó, parou. Se eu continuar agora girando. Beleza, ativei agora a resistência apenas de cima. E a de baixo, ó, não apita. Então agora tá só a resistência de cima. Se eu jogo para cá, mais um, tá apitando em cima e tá apitando embaixo. E se eu continuo, ele volta para a posição desligado. Então, para o nosso teste, a gente vai usar a posição que alimenta as duas resistências igualmente. Beleza, é nessa posição que eu vou deixar essa chavetinha aqui. Vamos ver agora a questão da lâmpada. Aqui a gente já viu, tá? Que funciona, né? Então, vamos testar igual? Olha só, a gente tem um fio saindo daqui vindo para cá. Vamos testar primeiro, então, o liga e desliga do forno. Ó, não tá passando. Vou ligar ele. E aqui também sai o fio do termostato, tá? Que entra lá dentro do forno. O fiozinho do termostato é tudo isso aqui e entra o sensor do termostato lá para dentro do forno. Vamos testar agora o timer. O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu tô com esse fio aqui. Vamos passar nossa ponta de prova para cá e vamos colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que não tá dando contato, porque o timer tá desligado. A partir do momento que eu ligar ele, ó, e ele vai ficar apitando até o timer zerar. Vamos testar agora se o liga e desliga está funcionando junto com o timer. Ou seja, eu quero saber se a energia está passando do liga e desliga, da onde controla a temperatura, para o timer. O que que eu faço? Vamos botar aqui, né, e vamos passar para cá, ó. Nesse momento, o multímetro só vai apitar quando eu ligar o forno e acionar o timer. Se eu desligar o forno, ele para e o timer
mesma coisa. Então, a princípio, sim, a princípio está tudo funcionando. Questão da lâmpada. Isso aqui não é minha prioridade nesse momento. Como vocês viram aí, pelo menos nos aspectos básicos, é para estar tudo funcionando. Continuidade está ok, as resistências estão ok, timer manda energia, botão de liga manda energia. E o aspecto geral do forno tá bom, ele não tem uma gordura, ele não tá podre, igual muito forno que eu já achei por aí. Então agora vamos ao teste de temperatura, vamos ver como é que vai funcionar as coisas. E eu já entendi para que serve esse botão, porque eu nunca tive forno desse tipo, então, mas agora eu entendi. E jogaram ele fora simplesmente porque perderam esse botão. E a tampa dele, a portinha, também tá meio ruim de abrir e fechar. E vocês sabem que isso a gente dá um jeito. O que eu fiz basicamente foi colocar um sensor de termômetro preso com fita Kapton nesse ponto, o outro preso aqui em cima, e eu vou estar aqui com 2 termômetros, tá? E vocês estão vendo que eles estão aí com uma diferença de 1 grau, é erro básico isso daqui, né? E eu já entendi também outro motivo de o porquê que jogaram esse equipamento fora. Ele tá um pouquinho feio aqui, ó, a gente teve um princípio de curto aqui, quer dizer, não de curto, né? A gente teve um aquecimento excessivo dessa parte aqui, ó. Então, caso funcione, eu vou trocar, obviamente, esse chicote, mas vamos primeiro fazer um teste. Olhando aqui a especificação do equipamento, a gente vê que ele é 1750 watts em 220 volts. Eu já tô aqui, ó, com as ponteiras do multímetro aqui, a gente tá com 226 volts e o alicate amperímetro já tá pronto aqui pra gente engatar aqui, né? Essa leitura que a gente tá tendo aqui por enquanto ainda é de temperatura. Vamos botar aqui, ó, para até 60 amperes e vocês estão vendo aqui que tá zerado. É claro, gente, nós vamos ter uma queda de tensão aqui, então eu vou calcular depois com a queda de tensão. Quantos volts vezes quantos amperes está aqui, para a gente saber quantos watts o micro-ondas está consumindo. Se a gente chegar na especificação técnica dele, que é de 1750 watts ou muito próximo disso, quer dizer que está tudo ok. Se por acaso não chegar, é porque alguma resistência não está boa. E aí vamos ver o que a gente faz. A gente tem ali, ó, 226 volts. A gente está com uma correntezinha fantasma aqui, ó, mais ou menos 1 ampere. Não vai estar dando para ver aí, né, mas está mais ou menos 1 ampere. Eu vou primeiro ligar o timer. Vamos botar aqui, ó, na casa dos 15 minutos. E agora vamos ligar o forno e vamos colocar ele no máximo. A gente já teve uma queda de tensão lá para 217 volts. E nós estamos com 8 amperes, praticamente 9 amperes. Explodiu o meu termômetro aqui, vamos ver esse daqui. Aqui ele já está em 200 e poucos graus. E tá lá, ó, a resistência de cima, tá? 252 graus. Eu coloquei aqui na temperatura de 300 graus. Então, a princípio, realmente está funcionando. A gente está aqui com 217, 218 volts. E nós estamos aqui agora com 400 graus de temperatura na resistência, colados na resistência, tá? E vamos para a corrente. 8.2 amperes agora, é o que está mais estável, né? Até porque quando eu mexo aqui ele dá uma variação, ó, mas lá, 8.2 amperes. Temperatura 422 graus na resistência de cima. E os 8,20 amperes vezes os 218 volts, a gente tem praticamente 1.800 watts, 1.790 watts. Lembrando, galera, que isto vai variando, porque o termostato ele vai mudando a temperatura do forno de forma gradativa. O que eu quero ficar de olho é na temperatura. Como eu não preciso mais medir a corrente, vamos ficar de olho na temperatura. Vocês reparem que a temperatura está aumentando, parece que está aumentando demais. Eu não sei se isso é normal. Talvez o termostato esteja com problema. O que eu vou fazer? Vamos mudar aqui, ó. Vamos desligar. Eu vou botar o timer aqui para 120, que é 2 horas, né, na realidade. E vou botar o timer aqui, ó, nos 50 graus. E agora vamos observar se a temperatura vai baixar. Já tá baixando na realidade, né? Beleza que eu tô com a porta do forno aberta, tá bem quente, tá? Tá gostosinho isso daqui. Agora eu vou dar um tempo e vamos ver se essa temperatura vai baixar ou vai aumentar. Vocês estão vendo que parece que está aumentando. Se eu perceber que vai aumentar, vai passar de 450 graus, eu volto aqui e a gente continua fazendo o teste. A temperatura aqui chegou já em 465 graus e eu vejo que talvez eu esteja cometendo um erro, tá? Por quê? Porque o termostato é essa agulha que está lá no fundo do forno. Se eu deixo o forno aberto, como ele está aqui para a gente fazer o teste, ele não vai esquentar lá no fundo na temperatura que é para esquentar. Então eu não tenho escolha, né, gente? Vamos ter que fechar o forno para ver o que acontece. E tem um detalhe, inclusive eu vou fazer isso agora. Eu estou testando a temperatura no bico da resistência. É óbvio que a resistência vai chegar a uma temperatura bem maior do que está aqui, porque aqui é a temperatura interna do forno e não da resistência em si. Então eu vou tirar essa resistência daqui
Ó, inclusive, ou melhor, o termopar, né? Inclusive saiu facinho. E vamos tentar encaixar ele em algum cantinho. Beleza. Coloquei o termopar aqui dentro, encostando lá no fundo do forno. Muito semelhante ao termopar que está aqui, que é o sensor de temperatura. E agora a gente vai fechar o forno, tá? A portinha dele não está fechando direito. Eu vou colocar uma fita aqui e vamos ver o que vai acontecer com a temperatura. De fato, gente, como eu deixei esse forno ligado aqui no 300 muito tempo, a resistência chegou a quase 500 graus, vocês viram. Nesse momento ele está 137 graus e eu fechei a porta. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta, vou desligar ele, vou deixar ele esfriar inteiro e aí a gente volta. Eu começo o teste do zero desse jeito. No momento em que eu abri a porta, eu vi que a luzinha aqui apagou. Ou seja, a resistência desligou e a gente está com o consumo zerado aqui. Ó. Acabou de ligar de novo. Consumo de 8 amperes mais uma vez. Então sim, a princípio realmente está funcionando. Ele ligou agora porque eu abri a porta. Né? Vamos fechar aqui de novo, colocar a nossa trava poderosíssima aqui, ó, tá ligado, tá ali na mais ou menos 50 graus. Vamos colocar aqui em temperatura outra vez, já posso tirar isso daqui, ó lá, e ele está em 120 graus. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Em que momento que ele vai desligar e em que momento ele volta a ligar. Ele acabou de desligar na faixa de 140 graus a temperatura interna do forno, não da resistência, do forno. E o forno ligou de novo, mas está em 100 graus aqui. Eis a questão, né? Ele está o dobro do valor. Só que isso aqui é muito intuitivo, ó. Aqui é o mínimo, né? Aqui ele já desliga, ó. Aqui é o mínimo. Aí vem a questão, né? Se eu botar em 100 aqui, ele vai chegar em quanto? Vamos testar. Já começou a aquecer ali, ó. Ele acabou de desligar na marca dos 174 graus. Então tá dando quase 50% realmente. Só que é aquela história que nem eu digo, né, gente? Isso daqui é um treco, ó, que é muito subjetivo, né? O 100 é onde? É aqui? É aqui. Então pouquinha coisa aqui já muda o negócio. Ó, ele considerou que 100 é mais ou menos por aqui e está em 170 graus. Vamos ver onde é que ele liga de volta. Ó, já ligou de novo. Vamos ver então agora no 300, no máximo. Ó, não tem mais para onde ir aqui. Ó. Vamos ver se ele já vai começar a esquentar. Tentar travar melhor essa porta aqui. Bom, ele já está um tempão aqui ligado. Chegou aqui nos 273 graus a temperatura do forno. E aí eu me liguei o seguinte, vocês estão vendo que eu estou de casaco. A temperatura ambiente aqui está na faixa de 18 graus, talvez até menos. Que aqui é um lugar até aberto. Como ele está sem a cobertura e aqui é só um papel alumínio, não é a manta de fibra de vidro que normalmente tem nesses fornos, ele está perdendo muito calor para o ambiente. Então assim, aqui até que não está tão quente, mas assim, o papel alumínio está dissipando um pouco de calor, né? Principalmente aqui na frente, tá? Aqui não dá para encostar nesse vidro, tá muito quente. Então eu vou fazer agora o seguinte, eu vou reduzir aqui, ó, vamos ver em que momento que ele vai desligar. Ó, ele desligou na faixa dos 200 graus. Então agora eu vou deixar ele esfriar para ver em que momento ele liga de novo nessa faixa dos 200 graus. E não adianta, ó, ele tá aqui na faixa dos 200, aqui tá em 230 e ele já ligou. Eu tô achando, gente, que isso é normal, tá? É uma variação, porque isso aqui é tudo analógico. Tem toda essa distância aqui para o sinal percorrer, né? É totalmente diferente. Então, na leitura dele, talvez esteja esses 30 graus abaixo. Até porque também o coisinha está lá no fundo, né? Então, pode ser que tenha essa diferença por causa disso. No vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Como a gente chegou nos resultados que a gente queria e que a gente esperava, que são quais? O forno está funcionando, as duas resistências estão funcionando, o termostato está funcionando e o estado do forno tá bom. Então agora, para um próximo vídeo, a gente vai fazer a reforma desse forno. Por hoje a gente vai ficando por aqui, onde vocês viram como testar a resistência, as continuidades. Então se o teu forno não está aquecendo ou está com algum problema, você pode usar esse vídeo aqui, mais ou menos como uma referência simples, para você ver como ele funciona. Por quê? Porque é tudo muito analógico, não é difícil de você fazer o teste, fazer a reforma desse forno. Eu vou desmontar essa parte da frente aqui, eu vou limpar a parte interna dele, vou passar um bombrilzinho, menos a parte aqui da serigrafia, mas o resto eu vou passar a esmerilhadeira, vou lixar, vou desmontar a porta, vamos limpar tudo, vamos passar uma tinta, passar um verniz automotivo, para daí sim remontar. E no próximo vídeo, com esse forno já finalizado, a gente vai fazer um teste dele fazendo uma lasanha. Nada melhor do que isso. Então galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curte, comenta, compartilha, manda pro teu amigo que precisa às vezes fazer o teste no forno dele. Você que às vezes passa pelo forno na rua e fala, ah, isso aqui não vale de nada, jogaram fora. Muitas vezes você não sabe o que você está perdendo. Caso eu precise de peça de reposição, eu já tenho algumas na gaveta de outro forno que eu já desmontei, que estava completamente podre, ferrado, carcomido, e eu tirei lá termostato, eu tirei temporizador, eu tirei chicote,
Então eu já tenho algumas peças de reposição caso eu precisasse. Por isso que eu me interessei por esse forno. Mas a reforma completinha dele vai ficar no próximo vídeo. Galera, muito obrigado de novo. Deixa aqui um comentáriozinho aqui embaixo se você gostou do conteúdo, se você quer ver como esse forno vai ficar, se eu tenho que pintar a parte de cima dele talvez de outra cor. Não esquece de deixar um like, compartilha, curte, comenta. Valeu, até a próxima e tchau!